Oi, gente, sejam bem-vindos ao Lifestyle TV. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer aos meus parceiros, ao Mano Escobar Cabeleireiro, que fez o meu look de hoje, a doutora Sheila Matiello, que cuida da minha pele, e as Botas Gabriel, que sempre tem um sapato mais bonito do que o outro. No Lifestyle TV, a gente fala de temas variados e cultura faz parte de qualquer estilo de vida. E é por isso que eu tenho hoje comigo a Dilce Cortese, que é membro da Academia Passo Fundense de Letras, é mestre em História Regional e, além disso tudo, é membro do Instituto Histórico de Passo Fundo e professora da rede municipal. Conta um pouquinho pra gente sobre essa escolha de carreira e dos desafios, dessa profissão. Eu comecei a trabalhar muito cedo, em função da necessidade financeira, enfim. Então, assim, com lá os meus 17 anos, a prefeitura da cidade onde eu morava, que é a Palmeira das Missões, precisava de professora. Precisava de professoras para o interior. E eu precisava de emprego, precisava trabalhar. Claro. Eu fui lá e me prontifiquei a realizar esse trabalho no interior. Iniciativa. No interior de Palmeira das Missões. Uma época bem difícil, porque era lá nos anos 80, ainda a época da ditadura militar. Então, assim, era bem diferente do que é hoje. Então, eu comecei a ler e estudar muito, para poder ter uma resposta mais ou menos plausível para não decepcionar essa população. Quanta responsabilidade, para uma mocinha, na verdade. Sim, uma mocinha bem bobinha. E assim por diante, até que me mudei para Passo Fundo em função da profissão do meu marido. Do trabalho do seu marido. O trabalho dele, ele foi transferido e eu vim junto. Até que chegou o tempo que me aposentei também no ensino particular. Também, mas com uma jornada enorme que passou por todas as transformações do ensino, Dilce? Tu dirias assim, que tem uma diferença bastante grande do início com agora, Tem diferença do caminho que eu percorri, lá os anos 80 e 90 já era bem diferente, e depois no ano 2000 é bem diferente a educação das crianças, os costumes na escola. Então eu tive que ir me adaptando a todas essas mudanças. E também a troca, porque eu me aposentei com 5 anos de primeira série na Escola Protásio Alves. Olha primeira série, eu alfabetizava os pequenininhos. Olha, e daí fui para a universidade, fui trabalhar na universidade. E eu sei também que você tem aí, além dessa jornada toda educacional, um trabalho com a comunidade, levando a literatura à comunidade. Eu vi na internet alguns dos projetos, eu sei que um deles é sobre hospitais, levando a literatura a hospitais. Então, conta um pouquinho pra gente do que está acontecendo sobre esses projetos tão bonitos com a comunidade. Sim, então, quando eu acabei o mestrado, eu tive que fazer uma pesquisa grande para poder me formar no mestrado. E a minha pesquisa foi com imigração italiana. E daí eu publiquei um livro, o livro sobre os mitos da imigração italiana. E quando eu lancei esse livro, chegaram pessoas e me convidaram para fazer parte da Academia Passo Fundense de Letras. Principalmente o Dr. Meirelles Duarte. Ele disse, não, tu tem vaga lá, estamos abrindo vaga, tu te candidata. Tendo o livro publicado, pode. Mas eu tive sorte, porque daí quando eu entrei na academia, começaram a trocar presidentes e começaram a vir os presidentes progressistas, como Paulo Monteiro, o André Lesch, começaram a abrir as portas da academia para a comunidade, trazer alunos para a academia e os acadêmicos irem para fora trabalhar. Isso troca. Fechou perfeitamente com a minha concepção de literatura, de Academia de Letras. Então foi assim perfeito. O momento foi oportuno. Oportuno. Então, aí eles precisavam, mas para chegar em escola nós temos que fazer projeto. Mas lá na academia a maioria são advogados, médicos, engenheiros,
tem poucas professoras. Aí chegou um acadêmico e disse, você que é professora tem mais acesso à escola. Talvez tu me ajude a organizar esse projeto. E eu ajudei. Eu organizei o projeto Concurso Literário, que é um projeto que a academia tem até hoje. E visitamos as escolas e levamos esse projeto. Premiando os talentos. Premiando os alunos do ensino médio que melhor se classificavam, que melhor escreviam. Então foi assim um sucesso esse projeto. A partir disso, eu estava já me formando, me aposentando no ensino particular, e eu pensava, o que eu vou fazer? Surgiu um concurso da prefeitura, eu vou fazer concurso para ser professora municipal. Porque eu jovem, saudável, eu pensava, eu tenho que trabalhar. Por que não? Precisava trabalhar, vamos trabalhar. Trabalhei 3 anos na Escola Caique, cumpri meu estágio probatório. Aí depois desses 3 anos, ocorreu eleição na Academia de Letras e o pessoal me escolheu como presidente. Isso foi em 2016. Quando me escolheram como presidente, o professor Edmilson, secretário de Educação, me chamou para a academia. Ele disse, não, então tu não fica mais na escola. Tu vem para a academia com esta nomeação municipal, com esse cargo de professora municipal, e vai atuar na academia com projetos nas escolas municipais. Então, é assim que eu estou hoje. Bem que você queria no final. Bem o que eu queria. Eu fiquei 2 anos como presidente e agora, esse ano, já assumiu outra pessoa como presidente e eu continuo tocando os projetos da academia. E os projetos estão crescendo cada vez mais e é tudo aquilo que eu sonhei, é tudo aquilo que eu quero, que eu quero trabalhar. É uma missão de vida, Dilce. Exatamente. É tudo que eu quero trabalhar. Então, como você estava dizendo, nós temos projeto de literatura que envolve o Hospital São Vicente de Paulo. E nós temos projetos para crianças de ensino fundamental, temos projetos para crianças de ensino médio, né? E assim, a gente está tentando abraçar a universidade, o universo literário, em função de Passo Fundo ser a capital nacional da literatura, e ter essa jornada maravilhosa a cada 2 anos, né? Um ambiente favorável. Um ambiente favorável. Uma cidade que está crescendo E a também. estatística mostra que o Passo Fundo é uma das cidades que mais lê no Brasil. Olha que interessante. 4 livros e pouco por habitante. Então, a gente quer multiplicar esse número de leitores. Trabalhar com isso, né? E também pensando nos próximos membros da Academia de Letras. Vamos lá, vamos preparar essas crianças. E continuar com essa abertura que foi maravilhosa, que trouxe tantas trocas, né, com a comunidade. Exatamente, continuar com essa abertura. Então, as portas da academia encontram-se abertas sempre para receber a população. Receber os alunos, receber os professores, receber a comunidade. Não é fechada, não. A gente quer se mostrar, a gente quer mostrar o que a gente faz, divulgando a literatura, divulgando a leitura, a escrita. Muito importante. Da comunidade, enfim. Por aí, mais ou menos. Que beleza, Dilce. Olha, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. No próximo bloco falaremos de imigração italiana e alemã com Dilce. Não saia daí. A Ilha Viagens, que já é sinônimo de excelência em atendimento, está de casa nova e com um novo conceito. É a Ilha Boutique de Viagens, que oferece grupos personalizados e com atendimento ainda mais diferenciado. Agora você poderá escolher se deseja viajar em grupos maiores ou em pequenos grupos feitos sob medida. Venha conhecer a nossa nova casa. Queremos saber mais sobre você e aquela viagem dos sonhos. Estamos na General Neto 1016, no bairro Vergueiro. Oi, gente. Você sabia que lugar de arte não é só na parede? Então, pensando nisso, a artista plástica passofundense Nádia Rossato criou uma coleção incrível de objetos de arte para vestir e usar.
São capinhas de celular, canecas, bolsas e muito mais. Venha conhecer a arte de Arte Nádia. Vendas no site nadiarossato.com.br ou pelo número no seu vídeo. Oi pessoal, estamos de volta com o Lifestyle TV, hoje falando de literatura com a professora Dilce Cortese. Neste bloco falaremos sobre imigração, mas antes disso falaremos um pouquinho sobre a Feira do Livro, né, Dilce, que foi há pouco tempo. Que novidades aí você tem para mostrar para a gente? Então, Clarissa, a Feira do Livro é um grande evento literário em Passo Fundo. A gente sempre participa, não tem como não participar, porque é um lugar realmente gostoso de circular entre autores, entre escritores, entre livros. É uma festa para nós. Uma festa literária. Uma festa literária. Essa semana foi assim muito importante. E a gente aproveita sempre na Feira do Livro para fazer os lançamentos. A gente lança, a gente mostra para o público as publicações novas que a gente teve no último ano. E esse ano a gente lançou, eu lancei 2 livros sobre projetos da academia. Um deles é o Cultivando Talentos, que é esse que é o último. Ele vem de um projeto. Na verdade, esse projeto está completando 3 anos de existência na Academia de Letras, coordenado por mim. Então, a gente começou com esse projeto com alunos das escolas municipais, alunos que são interessados, que gostam de ler e escrever. Então, as professoras selecionam lá os alunos que têm esse interesse e nos mandam para a academia. E a gente atende eles na academia todas as semanas. Durante uma tarde a gente atende. Então, pontual isso, né? Pontual, marcadinho. Esse ano foi na terça de tarde, todas as terças de tarde eu atendi esses alunos. E eu, como coordenadora, convido pessoas para ir lá conversar com eles. Não sou eu que dou as aulas. Eu também dei algumas aulas, mas não assim todas. Então eu chamo pessoas, os acadêmicos da academia, pessoas, escritores de fora. Eu boto eles em contato com o escritor. Aí o escritor chega, mostra o seu livro e fala do seu livro. Como fez para escrever, como fez para publicar, como é possível eles também se tornarem escritores. Então, fala dessa maneira. Desmistifica também a jornada, né? Exatamente, sim. Então, como eles são de profissões diferentes, os acadêmicos, o trabalho torna-se multidisciplinar. E eu vou recolhendo isso e vou dando uma olhada e vou selecionando. E no final do ano, a gente coloca tudo isso dentro do livro. A gente faz um livro onde os autores são os alunos. Os alunos. Então aqui a gente botou as fotografias deles, bem no início do livro. Tem as fotografias com o rostinho deles. Olha que orgulho, né? Então, um pouco... Que conquista, né, para eles. Eles são os autores. E daí, na Feira do Livro, a gente lançou o livro dos autores que estão aqui. E eles sentaram na mesa da autógrafo. Estava cheio o auditório aí do Bourbon. Muita gente comprou os livros e passou para eles autografar. Ele já tem 3 livros publicados. Esse aqui foi o primeiro, do primeiro ano. Esse aqui foi o segundo, do ano de 2017. E esse aqui, o nosso último livro. A gente trabalha também com o Hospital São Vicente de Paulo. Então, aqui nós temos uma parte, a parte final, que é escrita pelos alunos da Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo. Lá, essas crianças que vêm de várias comunidades não conseguem frequentar a escola porque estão em tratamento, quimioterapia, radioterapia. Às vezes eles ficam 100 dias aí internados. Então tem professoras lá dentro que dão aula para eles não perderem um ano. Claro. E o ano passado elas nos chamaram para trabalhar com esse projeto.
A gente foi... Trazer o projeto, né, para o hospital. Exatamente. Fomos lá, trabalhamos com eles, com a leitura, com a escrita, e o resultado foi excelente. E então, foi assim, bem produtivo. Inclusive, esta capa foi feita por uma aluna da oncologia que acabou falecendo. Ela faleceu no início do mês de outubro. Olha. E no dia do lançamento, na Feira do Livro, os pais estavam presentes. Foram para adquirir o livro para levar para suas comunidades. E celebrar o que ela Levaram realizou. 50 livros, aqui tem o texto dela, tem vários textos dela. Então, um dos textos é o título O Sonho de Lúcio. Então, ela escreve sobre Lúcio, um menino que sonhava muito ir para a Lua, e daí ele consegue posar na Lua. E depois ela faz esse desenho relativo ao texto. Mas ela não entrega o desenho para a professora, ela leva para casa. E depois do seu falecimento, a mãe foi olhar as coisinhas dela e encontrou o desenho. Olha. Mandou para a professora do hospital. A professora me ligou e disse, ó, Dilce, eu tenho um desenho da Emily, que faleceu semana passada. Eu tenho um desenho, ainda dá para incluir no livro? Eu já tinha mandado tudo para a editora. Eu digo, olha, manda que eu vou tentar. Ela me mandou o texto, eu fui lá e ainda eles conseguiram, eles fizeram a capa com o desenhinho da Emily. Olha, ela tinha 16 anos e ela tinha um câncer muito agressivo e não resistiu. Não resistiu, mas deixou para nós, né? Para todos nós esse presente. Sim, e uma consolação para os pais, né? Pais que tem também. aqui o desenho dela e os textinhos que ela escreveu. Ela escreveu um poema, escreveu contos, está publicado aqui no livro. Tudo. Tudo. Que imortal, que beleza, que beleza, Dilce. E a gente sabe que você também tem 3 livros, na verdade, né, editados a respeito da imigração. Nós temos no nosso país, claro, representantes de todo o velho mundo, mas no Rio Grande do Sul, principalmente da Alemanha e da Itália, né? Sim. E, digamos assim, mais ainda Itália. Sim. Então, Dilce, agora falando de imigração, conta um pouquinho pra gente do contexto histórico, dos mitos, que eu sei que você é uma pessoa que levantou muitos mitos sobre a imigração, e da tua pesquisa, né, para esses livros. Sim. Então, no mestrado, eu me preocupei com os mitos que foram construídos sobre a imigração italiana. Então, a gente sabe que muitas coisas daquelas conversas que a gente ouve, recorrentes, né? Ouve uma vez, ouve 2 vezes, nem tudo aquilo correspondia com a verdade. E eu tinha isso em mente desde que eu era criança, que eu ouvia meus pais falar, que são descendentes de italianos, falar das tristezas, do sacrifício exagerado, da travessia. Eles falavam, e eu ficava assim preocupada e uma interrogação. Mas afinal, se era tão ruim assim, por que vieram tantos italianos para cá? Isso é perguntar. Porque se é ruim, avisa os outros e não vê mais ninguém. Fica sabendo de alguma forma, né? Sim, porque eles se inscreviam, né? Sim. Então é exatamente essa a minha curiosidade. E quando eu comecei o mestrado, aí eu tinha que decidir um tema. Eu falei sobre esse tema e o meu orientador, que era Mário Maestre, ele disse, não, tu entra por aqui e vá pesquisar. Mas aonde que eu vou pesquisar? Aí ele me deu algumas fontes. Diz, você procure diários dos imigrantes, que a gente tem, no mínimo 3, eu entrei em contato, diários escritos por imigrantes durante a travessia ou depois que chegaram aqui. Procure cartas desses imigrantes, que a gente sabe que existem cartas guardadas, né? Procure os relatórios consulares, os cônsules da Itália vinham logo para cá para verificar a situação dos imigrantes. Então o orientador me deu essas instruções e eu parti para a busca, porque eu estava a fim de entrar nesse universo mesmo. E eu encontrei esses diários, essas cartas, esses relatórios e fiz uma leitura bem detalhada para ver o que era exagero que estava escrito na história, o que correspondia com a verdade e o que não era verdade. Então, eu cheguei à conclusão que
Aqueles livros que estavam escritos anteriormente, a maioria deles foram escritos por padres ou ex-padres. O padre, ele tem aquela tendência de puxar para a religião, para a religiosidade. Então, ele exagerava com relação à religiosidade do imigrante italiano. Então, todos os livros que eu li dizia que eles eram extremamente católicos, que oravam, que iam na missa, que a igreja era um lugar sagrado, papapá. Aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que nem todos iam na igreja. Que quem ia na igreja eram as mulheres. Porque os homens iam para o povoado no final de semana, iam para a bodega, iam para a venda, que eles diziam, beber, jogar, conversar. E as crianças e as mulheres é que iam para a igreja. Isso, no geral, né? Claro que havia homens também que iam para a igreja, mas não no formato que foi comentado. Não no formato que foi comentado, exatamente. Então, assim, dessa maneira eu fui levantando os mitos, né? Daí eu consegui descobrir 5 mitos. Claro que depois eu descobri outros, mas aí eu só trabalhei os 5 mitos aqui. Que é o mito da travessia, que conta assim exageradamente como é que foi triste essa travessia, essa vinda desde a Europa até o Brasil. Que morriam quantidades, que passavam fome, que isso, que aquilo. Aí, nos meus estudos, eu fui ver que não era bem assim. Alguns morriam, é claro, porque era uma viagem de 30, 40 dias no mar. E o que acontecia? A família, quando decidia vir, vinham todos. Não importava se estava doente ou não. Não importava se era velho, os nonos vinham junto. Uma travessia super extensa. Às vezes pessoas que não tinham condições de viajar, mas como é que eles iam deixar o nono lá? Mulheres grávidas, prestes a dar à luz, embarcavam. Então nem sempre essas pessoas conseguiam sobreviver. Às vezes o nono, a nona morriam antes de chegar aqui. Às vezes uma criança recém-nascida, sem muitas condições, que no navio... muitas defesas no corpo, né? No navio tinha médico que fazia os tratamentos, mas é claro que nunca é como estar na cidade. Então, esse tipo de morte é que existia. E depois outro mito, o mito da floresta, que a floresta era um horror, que aqui tinha índios ferozes, que tinha feras, que destruíam, que comiam pessoas, que comiam crianças. Nossa, enfim. de apavorar. Isso aí também não correspondia com a verdade, porque quando eu fui ler, eu vi que os índios já estavam aldeados. Já estavam nas aldeias indígenas. Ou seja, não representavam assim essa ameaça tão grande. Alguns índios que ainda tinham contato com o italiano ajudavam, porque o índio ensinava eles a lidar com o mato, porque lá na Itália não tinha mais mato. Eles não sabiam como derrubar a árvore, fazer uma lavoura do mato, fazer uma lavoura. E quem ensinava era o índio, eles aprendiam com o índio. E os bichos, as feras que atacavam, as feras pobrezinhas fugiam. Quando derrubavam o seu habitat, elas fugiam. Iam para dentro do mato, né? Existiam algumas, né? Mas não era assim aquele exagero. Outro mito é da não ajuda do governo brasileiro aos imigrantes. Então, os padres levantavam que eles não eram ajudados e que daí eles sofriam. Mas, na verdade, se a gente vai ver, eles foram muito mais ajudados do que aquele fazendeiro lá do oeste do Rio Grande do Sul. Entendo. O imigrante italiano e o alemão também, eles foram muito mais ajudados do que o caboclo nativo aqui do Rio Grande do Sul. Eles ganhavam a terra financiada, eles ganhavam alimentos para os primeiros 6 meses. Então, o governo estava aí subsidiando e amparando. E assistindo. Na região de Caxias, por exemplo, logo chegou o trem. Então, a rede ferroviária facilitou o escoamento do produto deles. Então, tudo que eles produziam, eles vendiam e faziam um dinheiro que era muito bom para eles pagar as contas e evoluir.
Olha, Dilce, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco, mas eu gostaria que você dissesse para o pessoal sobre o seu livro, as capas, para terem, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, de todo esse conteúdo maravilhoso, essa pesquisa que você fez. Bom, então, quando eu lancei esse livro, muitas professoras leram e disseram: Dilce, teu livro está muito bom, só que a gente gostaria de um livro para dar para as crianças ler, para crianças de sexta, sétima série, né, adolescentes. E esse aqui ele é muito técnico, é muito difícil, não tem como escrever um livro mais fácil. Aí vieram as versões da aventura. Aí vieram a outra versão. Aí eu fiz um livro que é tipo um livretinho, que é tipo um paradidático, onde ele tem uma outra linguagem, uma linguagem mais simples, onde ele é ilustrado, ele tem umas atividades aqui próprio para o aluno ler, e entender de uma maneira mais fácil e mais rápida, mais didática, sobre a imigração italiana. Aí a Prefeitura Municipal comprou grande quantidade desse livro, distribuiu para as escolas e exigiu que no ano seguinte eu escrevesse então sobre os alemães também. Claro, porque iam precisar também sobre os alemães, que também são significativos aqui em Passo Fundo e no Rio Grande do Sul. Região também. Então eu passei a pesquisar sobre a imigração alemã e fiz um outro livrinho no mesmo estilo da imigração italiana, fiz sobre os alemães no Rio Grande do Sul. Com isso se informa sobre esse processo que foi tão importante para o Rio Grande do Sul e também para Passo Fundo. E os livros estão disponíveis nas livrarias aqui do Passo Fundo, sim, né? Sim. Então o pessoal pode chegar na livraria Delta, por exemplo. Delta, sim. Eu sei que a Delta tem esses livros, podem chegar e pedir que eles têm os 2 livros para ser fornecidos. Ai, Dilce, muito obrigado por ter estado aqui conosco, foi um grande prazer, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. Chegamos ao fim do Lifestyle TV. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, falar com a gente, mandar sugestões, ser nosso parceiro, entre no site lifestyletv.tv.br. Até a próxima!